gravação começará em breve, gravando. Aí. Então, já que o Google Meet pediu consentimento, vamos gravar que vocês estão consentindo a gravação. Vocês Beleza. consentem a gravação? Sim. Dá um joinha aí. Então tá bom. Então, gravação. Não precisa de termo de livre, de consentimento de livre esclarecido, não, né? Eu acho que já funciona como, né? Vai no comitê de ética, espera o comitê de ética aprovar, né? Você acaba a sua pesquisa antes. Bom, vamos lá então. Eu vou compartilhar aqui a tela de uma apresentaçãozinha que eu montei hoje de manhã. Você viu? Eu também deixo para a última hora para fazer as coisas, você viu? É brincadeira. Embora a apresentação eu montei hoje de manhã, tudo isso já estava rascunhado num papel já por semestres e semestres, né? Que eu usava aí eu coloquei numa apresentação do Prezi, em vez de eu ficar só falando, tá bom? Você está apresentando para todos. Aí. Vocês estão enxergando a tela? Sim. Ué. Ah, tá tudo certo? Sim. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo? Uhum. Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver. Ué, tá. Abri uma janela bem no lugarzinho que eu tenho que clicar aqui. Sai daqui. Então, análise de conteúdo da famosa e bem conhecida Bardin, né? É uma mulher, tá? Laurence Bardin. Ela é francesa, tá bom? E eu dividi essa apresentaçãozinha aqui de um modo que fique o mais didático possível, de modo que seja mais fácil de eu explicar e de vocês entenderem. Então, eu vou deixar claro que essa apresentação é bem superficial, né? Não tem a intenção de se aprofundar na análise de conteúdo, com todos os seus detalhes que merece, mas traz aqui os destaques, né? Alguns pontos principais da análise de conteúdo, para que seja assim o mínimo para compreensão e uso, tá? Então, eu proponho logo no final da apresentação um exercício, né? Não tem nada a ver com uma longa lista de atividades, como vocês estão acostumados na minha disciplina, né? É um exercício só, bem simples, tá? Só para a gente exercitar um pouco aqui a análise de conteúdo, para ver até que ponto a gente conseguiu compreender aí, né? Tá bom? Então, eu dividi aí a apresentação em 4 grandes blocos, eu vou falar sobre as funções da análise de conteúdo, os objetivos, o conjunto de técnicas que a análise de conteúdo faz parte, né, que abrange, e a descrição propriamente dita da análise de conteúdo, tá bom? O livro da Bardin é um livrinho que já teve várias edições, de vários anos diferentes, então nas referências bibliográficas, os artigos por aí, você vai encontrar o livro da Bardin citado nas referências bibliográficas, com anos bem diferentes aí, né? Aqui eu estou usando, se eu não me engano, um dos primeiros, 1977 aqui, mas não muda muito, não. Só algumas partes do livro. E, sim, se vocês tiverem alguma pergunta no meio aí, alguma coisa que não ficou clara na apresentação, fica à vontade, tá bom? Pode me interromper aí, perguntar. Então, vamos lá, vamos para as funções. A letrinha tá pequena ou tá dando para enxergar aí? Para mim tá ok. Então tá bom. Então, as funções
da análise de conteúdo, conforme a própria Bardan diz, ela diz o seguinte, que são pelo menos duas coisas. É confirmar algo que já parecia, que a gente já sabe, né, que é chamada de hipótese, ou pelo menos aquilo que a gente desconfia, né, que seja, ou então a análise de conteúdo pode realmente te trazer alguma coisa de novidade aí, você pode descobrir alguma coisa nova que não parecia ser tão óbvio antes, tá, de você começar a análise, tá, dos seus documentos. Então, vamos supor, né, que você pega uns artigos aí da nossa área, que seja, né, ensino de ciências, pode pegar na revista de ensino de física, ensino de biologia, ensino de química, né, e aí você lê lá que o pesquisador, o autor do artigo, fez uma análise lá de umas entrevistas, digamos, entrevistas com alunos. E aí ele fez análise e resolveu separar as respostas dos alunos em categorias diferentes, né, em agrupamentos. Então, ele analisa lá as respostas das entrevistas e vai percebendo que ah, algumas respostas são muito parecidas umas com as outras, então ele agrupa numa categoria. Aí, as outras respostas são também parecidas umas com as outras, ele agrupa numa segunda categoria. E assim vai. O que ele está fazendo é uma categorização das respostas que ele obteve nas entrevistas. Mas ele não, vamos dizer que esse autor não usa análise de conteúdo, né? Vamos dizer que ele por si só, por conta própria, resolveu classificar essas respostas. E a gente acha muito artigo assim, muito artigo assim. Então, artigos desse tipo são considerados pesquisas, sim. Tem a metodologia de análise de dados, tem uma sistematização, né, uma metodologia, porém, não tem uma fundamentação metodológica, entende? Por que não tem uma fundamentação metodológica? Porque esses autores não estão fundamentando metodologicamente a sua análise. Então, a análise que eles fizeram, assim, esse exemplo que eu dei, foi uma análise do senso comum do próprio autor, né? Não está errado, não está errado, não desmerece o artigo, tanto é que ele é publicado, né? Mas dependendo do parecerista, o parecerista, se ele for bem meticuloso, né? Ele vai exigir do autor que coloque uma fundamentação metodológica por trás. Então, assim como uma pesquisa precisa ter uma fundamentação teórica, então também precisa ter uma fundamentação metodológica, né? E a análise do conteúdo é uma das fundamentações metodológicas, tá? Então, se esse autor aí, né, que eu dei o exemplo, esse autor que fez a análise e identificou essas categorias, né, essas diferentes respostas, esses diferentes grupos, agrupamentos de respostas, talvez, se a gente perguntasse para esse autor, para esse pesquisador, antes dele fazer as análises da entrevista, ele talvez podia dizer assim, eu já sei que vai aparecer, né, respostas desse tipo. Eu já sei mais ou menos que vai aparecer respostas de tal tipo, de tal tipo, de tipo A, tipo B, né? Então, na mente dele, antes mesmo de fazer a análise, o pesquisador já desconfia quais são os resultados, entendeu? Então, é isso que a Bardan chama de hipóteses, né? É algo que a gente já mais ou menos sabe já o que vai achar. Só que fica meio frágil um artigo, para a gente escrever um artigo, que faça uma análise só assim.
né? É muito melhor você fundamentar o teu artigo com análise de conteúdo, por exemplo, para você confirmar, usando a metodologia de análise de conteúdo, você está confirmando aquilo que você já estava desconfiado que ia achar, né? Vocês acompanharam isso? Sim. Tá bom, beleza. Ou pode ser ainda que, durante a análise de conteúdo, você perceba lá no final da última etapa, né, nós vamos ver que a análise de conteúdo está dividida em 3 etapas principais, né, um tipo de análise de conteúdo está dividido em 3 etapas principais. Lá na última etapa, nos dá a chance de descobrir coisas novas, né? E às vezes nessa análise do conteúdo, daquilo que você está analisando, além de confirmar aquilo que você já estava achando que ia encontrar, né, você vai descobrir até certas categorias novas ou certas coisas novas, tá bom? Bom, a Bartan diz que a análise de conteúdo é muito semelhante à análise documental, né? Por quê? Quais são as semelhanças? Porque, assim como na análise documental, a análise de conteúdo você precisa fazer recortes nos textos que você está analisando, você faz categorizações, você faz indexações, codificações, né? Então, a análise documental também faz isso. Mas a diferença é que a análise de conteúdo te permite, no final das etapas, fazer inferências. Você tem a possibilidade de interpretar a sua análise. Então, você pode escrever um metatexto, vamos dizer assim, né? Que é o que a análise textual discursiva chamaria, né? Metatexto, para você, assim, finalizar, vamos dizer assim, né? A sua pesquisa. Mostrar o resultado final da sua análise do conteúdo, tá? As inferências. Então, essa seria a principal diferença da análise de conteúdo em relação à análise documental, beleza? Então, agora, o que é e o que não é? A Bardan deixa claro que a análise de conteúdo não é um instrumento de coleta de dados, né? Não é um instrumento. A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas, tá? Então, qual é este conjunto de técnicas? Então, se você for usar análise de conteúdo na sua pesquisa, não escreva, tome esse cuidado, né? Para não escrever que é um instrumento, tá? Então, análise de conteúdo é um conjunto de técnicas. Vamos lá, conjunto de técnicas. Bom, mas antes de apresentar aqui conjunto de técnicas, né, que é o segundo bloquinho aí, vamos ver os objetivos da análise de conteúdo. Basicamente, a Bardan apresenta 2 grandes objetivos da análise de conteúdo. Primeiro, é a superação da incerteza. E segundo, é o enriquecimento da leitura. Bom, o que ela quer dizer com isso? Pensa no seguinte, né? Vamos voltar naquele exemplo do autor lá, daquele artigo que fez a análise do jeito dele lá, né? Que certeza, né? Que certeza esse autor poderia dar com relação à análise que ele fez? Pensa aí. Será que ele poderia trazer assim uma afirmação com certeza, com clareza? Ó, essa análise de dados tá, é isso mesmo, tá certa, são essas categorias, porque eu fiz assim, né? A garantia sou eu, é isso? Não, fica meio frágil uma análise assim, né? Então, a análise de conteúdo, ela vem justamente para superar essa incerteza
né? A Bardan contextualiza historicamente, né? Ela explica a história, a origem da análise de conteúdo, né? Principalmente por causa da fase do jornalismo, da época. Então, foi criada, né, a análise de conteúdo por causa disso. Né? Os franceses lá estavam preocupados com isso. Ela explica direitinho essa fase histórica, que não vem o caso aqui. Mas o que ela quer dizer é que, para ninguém ficar fazendo uma análise aí do jeito que acha que tem que fazer, né, do jeito próprio, então, análise de conteúdo, se você usar na sua análise, então já supera uma certa incerteza dessa análise, porque a sua análise está fundamentada num processo, né, de categorização, num processo de fazer recortes no texto, de agrupar esses recortes, essas coisas todas. Tá? Então, supera essa incerteza. E, obviamente, objetivos da análise de conteúdo envolve também o enriquecimento da leitura. Por quê? Porque na análise de conteúdo você precisa ler o texto que você está analisando, reler o texto, recortar ele todinho, remontar esse texto e refazer sabe, é um processo de vai e vem na leitura do texto que você está analisando. Então, isso traz um enriquecimento na leitura nesse sentido, porque quando você lê uma, duas ou só três vezes, você entende o texto de um jeito. Mas na medida que você vai lendo e relendo, e desmontando o texto e montando ele de novo, você vai interpretando esse texto já com outros olhares. Né? Então, isso é nesse sentido que enriquece a leitura. Né? Então, esses aí os dois objetivos da análise de conteúdo. Quais são as fontes? Vamos lá. As fontes da análise de conteúdo, a Bardan diz que, a princípio, qualquer comunicação pode ser analisada usando análise de conteúdo. Então, texto de qualquer tipo, né, um slogan, um artigo de jornal, uma manchete, entrevistas, um livro inteiro, né, uma página só de um livro, questionários para alunos, transcrições completas. Então, qualquer comunicação é fonte de análise para análise de conteúdo, ok? E a definição, então, né? Então, dada essa visão geral aí, né, do análise de conteúdo, vamos para a definição propriamente dita, retirada, extraída literalmente da Bardan. Então, lendo aqui o parágrafo da Bardan, definição da análise de conteúdo, é um conjunto, ele, tá errado, tá vendo, ó? Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V do livro e veio errado. E será que deu um conjunto de técnicas? Às vezes a gente cola e copia do PDF, ele meio que se desformata, as palavras se Desformar. desformaram. Acho que aconteceu isso mesmo. Olha lá, comunicações com 2 N's. Objetivos. Ah, não, objetivos, porque acho que está do português de Portugal aqui. Tudo bem, mas está aí. Essa frase, depois eu arrumo. Então, é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores. Então, obter os indicadores, né? Quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, recepção, variáveis inferidas destas mensagens. Né? Então, definição da análise de conteúdo. Primeira coisa que a gente vê aí desse extrato, né, desse trecho,
que é um conjunto de técnicas. Primeiro, então, se você lê em algum artigo publicado por aí, alguma tese, dissertação, que a análise eu vou usar análise de conteúdo na minha pesquisa. Bom, já e só fala isso, já está precisando melhorar um pouco, né? Porque qual dos conjuntos de técnicas da análise de conteúdo você vai usar, né? Então, análise de conteúdo não é uma coisa só e única. A análise de conteúdo abrange um conjunto de técnicas, tá? E, em geral, os artigos que a gente lê aí usa só uma delas. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco nos próximos slides. Ótimo. Então, primeiro, um conjunto de técnicas. Outra coisa que a gente pode tirar daí do texto também, que se analisa as comunicações. Tá? Então, como nós vimos no slide anterior aí, um texto, uma entrevista, um questionário, um artigo de jornal, qualquer coisa aí é uma comunicação. E qual é o objetivo? Né? O que visa? Obter indicadores. Indicadores, sejam eles quantitativos ou não. Mas para que os indicadores? Os indicadores para fazer inferências sobre aquela comunicação que estamos analisando. Tá? Então, mas como que se faz isso? Como que se obtém esses indicadores? Usando procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo. Bom, tá? Essa é o que a Bardan diz, e a gente vai ver daqui a pouco esmiuçar aí essa definição aí, passo a passo. Né? Então, note aí a palavra inferência. Né? Então, o objetivo de tudo aí da análise de conteúdo é, no final, apresentar uma inferência, uma interpretação sobre a mensagem que está embutida lá no texto que você está analisando. Bom, então, agora sim, né? Conjunto de quais... Sim, pode falar. Então, na medida que você faz uma categorização, cada categorização você vai ter que, ao final do seu trabalho, inferir algo sobre. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. E o que a gente vê às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, em várias pesquisas, até publicadas já, né, em forma de artigos, que o pesquisador lá, o autor, só faz categorias. Para muitos pesquisadores, a análise de conteúdo se resume em fazer categorias só. Por isso que eu fiz a pergunta, porque eu já li alguns artigos que eles apenas jogam como resultados as categorias. E em outros eu vejo, por exemplo, lá tem 5 categorias, só que eles citam 3 de maneira direta, assim, sem fazer análise, e focam apenas em 2. Nessas, eu até entendo que leve-se em consideração o objetivo e o objeto da pesquisa. Mas aí, considerando o que a Bardan fala, eu acredito que todas as categorias que surgem, emergem da análise, tem que ter uma inferência. Exatamente. Ou uma inferência no final, englobando todas as categorias. Né? Vai depender muito de como é a sua pesquisa, o objetivo que você quer atingir, né? Sim. Obrigado, professor. Opa! Então, vamos lá. Conjunto de técnicas, né? Então, nós vimos que a análise de conteúdo não é só uma coisa, né? São várias coisas. Então, quando o pesquisador diz que vai usar análise de conteúdo, ele tem que especificar qual das análises de conteúdo eu estou usando aqui. Então, veja só quantas que a Bardan traz. Ó. Então, dentro da análise de conteúdo, existe a análise categorial, a análise de avaliação, a análise da enunciação, a análise proposicional do discurso, análise da expressão, análise das relações e a análise temática, sendo que pode se subdividir em semântica, estrutural e sequencial. Então, no livro da Bardan,
ela explica cada uma dessas vertentes, né? Cada uma dessas análises aí. E a gente costuma usar muito, ou quase que só, a análise categorial. E virou um jargão que praticamente a análise de conteúdo é categorizar as coisas, sabe? E não é bem assim que a Bardan mostra no livro dela, né? Ela mostra essas diferentes técnicas de análise de conteúdo, sendo que a análise categorial é uma delas. E eu confesso para vocês que eu, até hoje, quando eu pego o livro da Bardan, eu me enrosco algumas vezes, porque eu não sei se é o tradutor, né, a pessoa que traduziu, ou se é a linguagem usada, eu não sei, porque algumas coisas não ficaram claras para mim. Então, realmente, ao ler tudo isso daí, esses tipos de análise, a análise categorial parece que é a mais útil mesmo para a nossa área. Embora análise temática também seja uma boa opção. É muito parecida, aliás, mas tem outros objetivos, né? Tem vários exemplos no livro da Bardan, muitos dos exemplos até usando softwares, né? Para fazer contagens de palavras, a frequência, análise quantitativa, ou fazer ligações, né, entre palavras, a semântica. Existem vários softwares que fazem esse tipo de análise já, mas na nossa área de educação em ciências, a gente não tem usado muito, a gente não vê muita publicação, parece que não tem muita aceitação o tipo de análise quantitativa ou por softwares, né? Não se publica tanto. Talvez não seja assim muito um consenso, né? O pessoal ainda ou está, né, atualmente, mais na fase de análise qualitativa. Houve um tempo no passado em que os artigos de ensino de ciências usavam bastante análise quantitativa, né? Fazia as análises gráficos, tantas respostas dos alunos, né? Sim, não, mais ou menos, ou então aquelas escala Likert, né? Análises estatísticas das respostas, tal. Mas atualmente, de uns anos para cá, a área tem batido de frente, né, com relação à análise quantitativa, de modo que o paradigma vigente, por enquanto, está sendo principalmente a análise qualitativa. E a análise de conteúdo da Bardan, ela favorece tanto a análise quantitativa quanto qualitativa. Tá? Então, ela é bem, é bem flexível nesse respeito. Aliás, tem uma parte do livro dela que ela também explica sobre análise do discurso, né? E, se eu não me engano, está nesse quarto item aí, análise proposicional do discurso, em que ela não usa a mesma vertente que a gente está acostumado aqui na nossa pós-graduação, né? Então, ela explica o discurso de um modo um pouco diferente. Isso é no meu entender, tá? Na minha leitura que eu fiz do livro, tá bom? Bom, então, nós vamos usar principalmente esse primeiro item aí, análise categorial, tá? Que é isso que nós vamos passar a fazer agora, a descrição. Então, vamos lá. Descrição. As etapas. Então, as etapas da análise de conteúdo categorial são esses três bloquinhos aí do lado do blocão. A primeira etapa é a pré-análise, a segunda etapa, pré-análise do material, né? Pré-análise do material. A segunda etapa é a exploração desse material, né? Dessas análises. E a terceira etapa é o tratamento, né? Dessas análises. Bom, mas em todas essas etapas,
você sempre tem que ter em mente o quê? A fragmentação do texto. Como ela mesma diz, né? Podar. Você vai podar o texto. Você vai recortar o texto em unidades. E essas unidades, ela explica que podem ser de 3 tipos. Né? Unidades de registro, unidades de codificação e unidades de contexto. Unidade de registro pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um número, depende do objetivo da sua pesquisa, o que você está buscando, qual é a sua questão de pesquisa. Tá? Estão acompanhando aqui? Unidade de registro, tudo bem? Tudo bem. Joia. E unidade de codificação. O que são as unidades de codificação? São códigos que você atribui, né, para as unidades. Isso também não me ficou claro no livro dela, mas, pelo que eu entendi, é assim, depois que você encontra tantas unidades, e talvez no texto, várias unidades, elas começam a se repetir, né? Porque vamos dizer que você busca uma palavra específica na entrevista de alguém, tá? Sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você esteja pesquisando alguma coisa sobre lua, tá? E você quer contar quantas vezes a palavra lua, né, ou alguma palavra relacionada à lua aparece nesse texto. Então, aí você vai destacando essa unidade de registro lua no seu texto, você vai recortando. Às vezes a pessoa não fala lua, às vezes pode ser que ela fala satélite natural, ou ela fala nosso satélite, né? Ou qualquer coisa assim. E aí você pode, como aparece várias vezes a palavra lua e tal, ou satélite, então você codifica. Codificar, se atribui um código, né? Por exemplo, lua é a letra L, quando fala satélite natural é SN, entendeu? E assim por diante. É um exemplo muito, muito simples que eu dei aqui, só para vocês entenderem. Vamos lá. E as unidades de contexto. O que são as unidades de contexto? As unidades de contexto são frases que talvez você precise também destacar no texto que você está analisando para explicar melhor a palavra ou a unidade de registro, né, ou a unidade codificada que não está tão claro, tá? Vamos dizer assim, sobre a Lua de novo, vai. Aí a pessoa fala assim, é porque a Lua de Júpiter, Calisto, não sei o que lá. Então, a pessoa falou na entrevista sobre a Lua de Júpiter, não é sobre a nossa Lua da Terra. Então, apesar que você percebe que a unidade de registro Lua apareceu aí. E se você destacar essa unidade de registro Lua, aí ficou meio na incerteza, né? Porque essa Lua aí é a nossa Lua mesmo, ou não é? Entendeu? Então, você precisa de uma unidade de contexto para deixar claro que aquela Lua que ele está falando não é a Lua da Terra, é a Lua de Júpiter. Entenderam isso? Sim. Sim, beleza. Ótimo, ótimo. Então, esse exemplo que eu dei é muito simples. Conforme vocês vão fazer uma análise aí no exercício final, né? Vocês vão ver o que eu quis dizer aqui exatamente com isso aqui: unidade de registro, codificação e de contexto. Pode ser que na tua análise inteirinha
você nem precise fazer unidade de contexto nenhuma, porque está bem claro lá todas as suas unidades de registro, tá bom? E pode ser também que você prefira não codificar nada. Também não precise codificar, tá? Você só usa as unidades de registro na sua análise. O problema é que na prática não é tão simples assim. Verdade. Vamos fazer um exercício, vamos ver o que que vai dar. Bom, então vamos lá. Vamos ver então as 3 etapas, tá bom? A pré-análise do material, a exploração e o tratamento. Ok, vamos lá na pré-análise. Então, o que que se faz na pré-análise? Tá vendo essa linha do tempo aí embaixo? Essa linha de quadradinhos brancos aí, ó. Em primeiro lugar, você faz uma leitura flutuante do seu material. O que seria essa leitura flutuante? É aquela leitura rápida de vai e vem, de folhear as páginas, para você se familiarizar. É o momento que você está se familiarizando, né, com o material que você vai analisar. Vamos supor que sejam 10 questionários, ok? Você então aplicou 10 questionários. E então você vai fazer uma análise flutuante, você vai ler todos os 10 questionários. Bom, se a sua amostra for 200 questionários, você vai fazer a leitura flutuante dos 200 questionários. Se for 500, é 500 questionários, leitura flutuante. Não significa que você vai usar todos eles na sua análise. Por isso que se chama leitura flutuante. E a segunda etapa da pré-análise é a escolha dos documentos. Tá? Então, é aí que você vai escolher. 200 questionários é muita coisa para eu analisar no mestrado. No doutorado também. Então, eu não vou analisar os 200 questionários, vou analisar menos. Então, eu vou começar a escolher. Mas como que eu faço essa escolha? Né? É por isso que você faz a leitura flutuante antes. Dependendo dos objetivos da sua pesquisa, da sua questão de pesquisa, você vai escolher os questionários, ou então por escolha aleatória. Mas é lógico, obviamente, que você vai ter que escrever isso na sua pesquisa, né? Na sua tese, na sua dissertação. Por que que eu escolhi, dentre 500 questionários, por que que eu escolhi só esses 10 e por que foram estes 10? Era isso que eu ia perguntar com relação aos critérios que a gente estabelece nessa escolha, porque na medida que eu escolho de forma que não é aleatória, eu estou estabelecendo pessoalmente um critério. E isso, querendo ou não, ele vai influenciar no resultado a qual vai sair, querendo ou não, é meio que direcionado. Ou não, posso estar equivocado. Não, direcionado sim, sim, sem dúvida. Você está direcionando de acordo com o objetivo da sua pesquisa e dos critérios que você estabeleceu. Mas você não pode deixar oculto isso na sua tese. Você tem que escrever os critérios, né? Você tem, sabe, a tese é assim, dissertação é assim, você tem que justificar toda hora tudo que você fez. Sim, sim. Pensando na crítica da banca. Infelizmente, é isso. Né? Porque a banca não vai adivinhar por que que você escolheu aqueles 5, e eles vão questionar mesmo. Ué, você escreveu aqui, né, eles vão dizer assim, você escreveu aqui que você aplicou 200 questionários, mas aqui você só está analisando 5, mas cadê? Você não escreveu aqui por que que você escolheu 5? Né? O pessoal da banca cai em cima mesmo, é a hora que eles gostam. E então você tem que justificar a escolha dos documentos. E na análise de conteúdo, a leitura flutuante serve para isso, tá? Ok. Agora a terceira bolinha ali, o terceiro quadradinho. Você cria hipóteses e objetivos. Né? Isso pode ser indutivo, pode ter já objetivos prévios, objetivos do senso comum. Então, é aquilo que eu falei lá no exemplo que eu dei no começo, né? Eu já sei mais ou menos o que eu vou achar nessas respostas. Então,
eu já crio umas certas hipóteses aqui como respostas. Então, no indutivismo mesmo, né, ou por senso comum, né, ou realmente você já estabeleceu na sua pesquisa, previamente, coisas que você quer achar mesmo no seu texto de análise. Tá? Agora, isso não é uma obrigatoriedade para análise de conteúdo. Você pode ou não estabelecer essas hipóteses, tá bom? Legal. Não é obrigatório. E a última parte da pré-análise é você encontrar os indicadores. E os indicadores assim, vamos dizer, um aspecto principal, eu diria, da análise de conteúdo, são os indicadores. Porque são os indicadores que vão te levar para as categorias, e as categorias, por final, para as inferências, né? Tá? Então, são os indicadores que vão fundamentar a futura interpretação, ou inferência. Ou seja, o que a análise de conteúdo quer fazer, né? Ela quer extrair daquele texto que você está analisando, ela quer tirar, sugar o máximo que puder a mensagem implícita. Então, a parte assim do pressuposto que o texto que você está analisando tem uma mensagem implícita ali, consciente ou não, da parte de quem fez, de quem escreveu ou de quem falou, conscientemente ou não, tem uma mensagem implícita ali. E a análise de conteúdo vai te permitir extrair essa mensagem escondida nas entrelinhas. Certo? Como? Justamente por fragmentar todo o texto, recortar, desmontar ele nas unidades de registro e etc. Né? Todas as etapas aí. Ok? Então, pré-análise é isso. É fazer a leitura flutuante, escolher os documentos e extrair os indicadores. Mas antes dos indicadores, o que você riscou lá, destacou nos textos inteiro? Vamos ver quem sabe, quem quer falar? Cri, cri, cri. Olha lá, olha esses pontinhos aí, ó, no slide aí, ó. Os indicadores está em último. O que está em primeiro? Unidade de registro. Unidades de registro, isso mesmo. Então, são as unidades de registro, né, aquelas palavrinhas ou frases, né, que você vai destacar no texto, são essas unidades de registro que depois reagrupadas, né? Então, imagina, você tem um texto, ok? Imagina lá, você tem um texto, que você vai analisar o conteúdo dele. O que você vai fazer? Você vai, pega a caneta amarela, né, ou aquelas de marca-texto, né? Você vai fazendo as unidades de registro. Vai riscando. Né? Mas quais, professor? Quais palavras eu vou destacar? Ora, as palavras ou unidades de registro que estejam diretamente relacionadas com a sua questão de pesquisa, com seu objetivo. Então, se o seu objetivo na sua pesquisa é buscar tal coisa no texto que você está pesquisando, então você vai buscar unidades de registro, palavras ou frases que estejam relacionadas com esta tal coisa que você está procurando. Ou também pode ser que você não encontre unidades de registro relacionadas com o que você está querendo procurar. Será que eu devo abandonar esse texto? Não, porque a ausência das unidades de registro também são
indicadores de alguma coisa. Isso indica alguma coisa, né? Da pessoa que produziu aquele texto. Então, essas unidades de registro vão indicar alguma coisa para você. O que será que essas unidades de registro vão indicar para você? A resposta é uma frase que você vai escrever, e essa frase é o indicador. É por isso que, na minha opinião, é muito importante a gente fazer uma seleção aleatória. Porque na medida que eu pego um texto, teoricamente, na leitura flutuante, eu percebo que não tem presente essas unidades de registro, a qual estão diretamente relacionadas com o meu objetivo, com o meu objeto, eu vou excluir, não levando em consideração que a ausência deles também são indicadores. Então, eu vou selecionar apenas textos que, teoricamente, têm a unidade de registro a qual está diretamente relacionado com o meu objeto. Ou seja, direcionamento. Então, isso você falou, Sidomar, isso aí que você falou, grava e depois transcreve na sua dissertação. Porque você está justificando, você está explicando para o leitor da sua dissertação, da sua tese, né, que por que você optou em fazer aleatoriamente. Legal? Legal. Então, pessoal, imagina lá, tá? Você na pré-análise, então você pegou o texto, sublinhou as unidades de registro, ok? E essas unidades de registro vão indicar alguma coisa para você. Mas o que será que essas unidades de registro estão indicando para você? Você vai escrever uma frase que vai explicar resumidamente o que você acha que essas unidades de registro estão indicando, né? Isso é um indicador. Então, você vai achar vários indicadores ao longo do texto, porque você vai encontrar várias unidades de registro relacionadas à tua questão de pesquisa. Diferentes e iguais. Agora você está entendendo. As unidades de registro, você vai achar várias. Algumas muito parecidas umas com as outras. Outras já unidades de registro mais diferentes, mais semelhantes entre si. Então, você vai começar a agrupar essas unidades de registro, né, em categorias. Você já vai estar mais ou menos que categorizando. E o que esse amontoado de unidades de registro semelhantes aqui indicam? E esse outro amontoado de unidades de registro aqui, o que eles estão indicando sobre a pessoa, ou sobre as condições de produção desse texto, ou sobre o texto em si, né? O que está indicando? Eu acho que esse grupo de unidades de registro indicam para mim o seguinte: isso, aquilo. Agora, já esse outro grupo aqui de unidades de registro parece que está me indicando uma outra coisa. Indica isso. São indicadores. Indicador 1, indicador 2 e assim por diante. Né? Por exemplo, eu fiz no meu mestrado uma entrevista com professoras, né? Só que eu não usei análise de conteúdo, eu fiz análise do discurso. Que no final das contas, eu não vou falar porque está gravando. Eu fiz análise do discurso. E o que acontece? Eu não podia falar sobre o objetivo da entrevista, que era sobre o ensino de astronomia. Então, eu simplesmente perguntava para o professor, para a professora, para o professor, como que era o trabalho dele em sala de aula, quando ensinava ciências. Né? O que ele ensinava de ciências. Então, se aparecesse a palavra astronomia no discurso da professora, então eu avançava a entrevista
nessa linha com astronomia. Mas se ele não falava nada de astronomia, o que, que eu poderia inferir? Que isso indicava o quê? Né? A ausência dele falar, dele não, né? Por ele não ter falado, eu ensino células, ensino plantas, ensino corpo humano, mas não falou nada de planetas. Não ensino planeta, não ensino, né? Não falou, não citou. Isso é um indicador de quê? Pode falar. Pode responder. Vocês estão aí ainda, né? Sim. Eu achei que tinha travado aqui. Tá bom. Então, se os professores não falaram a palavra astronomia, muito provavelmente isso era um indicador, né, que eles não ensinavam astronomia. Isso é um indicativo. Né? Então, agora, se aparecesse, né, várias unidades de registro na entrevista dessa professora, eu ensino planeta, ensino cometa, ensino fases da Lua, tal. Então, essas unidades de registro me mostravam de um modo geral que ele ensinava astronomia. Ok. Mas o que de astronomia? Então, eu poderia, né, começar a categorizar que era assim, que era assado, ou então se a pessoa falasse, eu ensino astronomia usando maquete, ou só exercícios, aí também eu poderia agrupar essas unidades de registro, é um indicador que ele trabalha com isso, para ensinar astronomia, ele usa aquele outro método para ensinar astronomia, entendeu? Então, eu tinha indicadores diferentes no mesmo texto, com unidades de registro diferentes. Beleza? Beleza. Então, essa é a pré-análise, né? A primeira fase da análise de conteúdo. Agora, vamos para a exploração. A segunda etapa é a exploração do material. É nessa parte que se elabora as categorias propriamente ditas. Claro, falando aqui da análise de conteúdo categorial, né? Bom, aí essas categorias, elas podem ser já criadas ou estabelecidas anteriormente, antes da análise. Então, isso é chamado de categorias a priori. Então, antes de você analisar sua entrevista, seu questionário, enfim, o seu texto, antes da análise, você já tem um grupo de categorias, você já tem categorias que você já pré-estabeleceu e que, ao analisar o material, você já vai separar as unidades de registro, tá? Em função dessas categorias. Tá? Ou pode ser que você decida não estabelecer nenhuma categoria a priori e permitir que a análise de conteúdo do material deixe emergir durante as suas análises essas categorias. Ou pode ter também uma análise híbrida, né? As duas coisas. Você pode estabelecer categorias a priori, antes da análise, e a partir do momento que você começa a analisar, você percebe que surgem novas categorias que você não tinha estabelecido anteriormente. Então, essas são as categorias emergentes. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Então, essas categorias, elas sempre são criadas a partir dos indicadores, viu? E o que a gente tem visto em vários artigos, né, com relação a isso, às vezes é por falta de espaço também, né, na quantidade de páginas que o artigo precisa ser produzido, que não aparece ali na descrição da metodologia, né, as etapas dos unidades de registro, os indicadores e depois as categorias.
já aparece lá logo de cara as categorias prontas, né? Provindas da análise. Não aparece em muitos artigos essas etapas, né? Fase por fase, análise, né? Já mostra o resultado logo no final. Como se as categorias já fossem o resultado final da análise, né? Bom, ok. E a terceira etapa e última é o tratamento. É o tratamento que se dá. E aí é que vem, finalmente, as inferências, né? A interpretação. Então, a Bardan, na página 168, né, ela diz que são como se fossem deduções lógicas, né, que o material está trazendo ali. O objetivo da análise de conteúdo é não apenas descrever, mas ver qual é a mensagem implícita por trás do material analisado. Por isso que precisa das inferências. Porque se você parar nas categorias, você está fazendo apenas uma descrição, entende? Uma descrição apenas. Então, você está descrevendo o material que você está analisando. Na verdade, não foi nenhuma. Não sei se a gente poderia chamar de uma análise propriamente dita, porque análise requer um resultado, né? E se você só separar em categorias, você está descrevendo aquele material, né? Você precisa de um resultado mais consistente, uma coisa. Quer dizer, qual é a mensagem que está por trás daquele texto que você está analisando? E essa mensagem você só vai descobrir se você fizer uma análise bem criteriosa, sistemática, tal como análise de conteúdo, né? Fragmentar o texto em unidades de registro, classificar esses fragmentos, né? Essas podas, encontrar o que isso indica, né? As unidades, fazer, talvez muitas vezes análise, a Bardan fala também da análise frequencial, né? Que é nada mais do que a frequência com que certa unidade de registro aparece, né? Mas isso também não é imposto, né? Isso é opcional. Então, você pode também contar, né? Fazer uma análise quantitativa, a frequência com que certa unidade de registro aparece. Então, existe uma subjetividade por trás, né? Existe a subjetividade do pesquisador, a sua subjetividade do analista, porque essa interpretação pode ser diferente se outra pessoa fizer a análise. Só que tem um detalhe: se você faz uma interpretação, uma inferência fundamentada numa metodologia de análise, é uma coisa, né? Agora, se você faz uma interpretação que você acha que, eu acho que é isso. O fulano, vamos dizer, o entrevistado número 1 disse isso porque eu acho que ele estava querendo dizer tal, tal, tal. Não é assim, né? Você não é eu acho. Tem algumas, pessoal, é sério, tem algumas pesquisas que só falta o autor escrever eu acho, porque é assim, né? Fulano de tal quis dizer isso. Aí ele fala, mas cadê a fundamentação metodológica, né? Onde está a consistência? Né? Então, se você fizer um tratamento dos dados como a análise de conteúdo propõe, então isso vai te dar consistência na interpretação, na inferência, que é a verdadeira contribuição, né, da análise de conteúdo e da pesquisa em si, né? É isso, agora tem um exercício. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Pode, claro. Por exemplo, certo, eu entendi essa questão da inferência. Mas, por exemplo, numa pesquisa de... Agora eu vou levar lá para a atividade do NARD. Em um levantamento
tipo estado da arte, que é o caso que ele nos propôs. Que o objetivo da pesquisa é, teoricamente, descobrir quais são as tendências do ensino de biologia dentro de um determinado período, certo? Nesse caso, mesmo levando em consideração tudo que o senhor colocou com relação à análise do conteúdo, a inferência, ela se faz obrigatória? Depende qual é o objetivo desse levantamento que você está fazendo. É conhecer as tendências do ensino de biologia nesse periódico, no caso. Então eu acho que tem que fazer sim, porque você vai ter que escrever alguns parágrafos sobre as tendências dessa área, né? As lacunas, as tendências, o panorama, né? Como é que está, quais linhas, né, dentro do ensino de biologia, o que está se pesquisando mais, quais são os conteúdos mais pesquisados, quais são as metodologias, né, mais usadas de pesquisa dos artigos, né? O que o pessoal está mais usando, né? Por exemplo, será que eles estão usando bastante análise de discurso, análise de conteúdo? Quais são as palavras-chave, né, que mais aparecem? Tudo isso vai indicar alguma coisa, né? O quê? Tudo isso vai ser um indicador, né, os indicadores da análise de conteúdo, aí que entra os indicadores, né? Vai indicar alguma coisa da área, sobre a área. Indica alguma coisa. E o que indica? Ora, isso vai indicar que a área está assim, segundo, está assado, terceiro, a área é isso, é aquilo. Aí você categorizou 4 coisas, como que a área do ensino de biologia está na visão desses periódicos que você usou para ler. Né? A área está assim. Tá bom. Mas ela está assim, mas agora você tem que dar uma inferência para isso. Você tem que transcender, né? Você tem que ir além disso. Entende? Você tem que interpretar isso, mas por que a área está assim? Por que está assim, assado, aquilo e esse outro? Né? É aí que entra as inferências. É aí que entra a imaginação, a sua imaginação e criatividade. Tá, mas você pode parar, talvez, nas categorias. Vai depender, né? Se você escrever no começo do trabalho que você quer fazer uma interpretação da, da área, aí você vai ter que escrever no final a interpretação, a inferência. Agora, se você escrever no começo que quer estabelecer categorias, né, para explicar como está, para descrever como está a área, aí você pode parar nas categorias. Certo, entendi. Tá? Vai depender do que você quer escrever no começo. Clara, quer falar? Não. Não, estava aberto? Acho que eu apertei sem querer. Assim, Beleza. com relação ainda no trabalho do Nard, teoricamente a gente fez um pouco dessa análise de conteúdo até o presente momento. Porque o que a gente fez, nós escolhemos o período, assim como na orientação dele. Desse período, nós estabelecemos o período a qual seria analisado, baixamos fomos no site e por ano a gente verificou quais eram os artigos que foram publicados naquele ano, fizemos essa análise. Depois dessa análise, nós tiramos os que estavam diretamente relacionados ao ensino de biologia, nas diferentes vertentes, nas diferentes áreas, dentro da biologia, no caso, né? Depois, nós fizemos uma outra análise somente desses que foram selecionados. Todos aqueles que, de acordo com nossos critérios de escolha,
Por exemplo, nós analisamos o título, nós analisamos o resumo, nós analisamos as palavras-chave, e alguns, quando eles estavam muito complicados de se realmente estava no ensino de biologia, nós lemos parcialmente o trabalho. E, beleza, selecionamos. Deu em média, eu acho que os meninos vão me ajudar aí, mas deu mais de 40 artigos. Aí, depois disso, nós lemos novamente esses documentos que foram selecionados e fomos fazendo uma categorização prévia. Por exemplo, os artigos relacionam do ensino de biologia que estavam direcionados a material didático, que eram com foco na formação de professores, que eram com foco no ensino informal de biologia. Então, nós criamos umas categorias. Nós criamos essas categorias levando em consideração um artigo que nós encontramos que o autor ele já tinha umas categorias prévias que, querendo ou não, mesmo querendo ou não, elas estavam relacionadas às nossas. Basicamente foram as mesmas, assim. A única diferença grande que nós tivemos foi que emergiu a categoria do ensino informal, porque na dele não tinha, que ele analisou teses de dissertações no período X, não tinha trabalhos relacionados à educação informal. Nessa nossa análise, nós já encontramos artigos relacionados à educação informal. Então, foi uma categoria que, como o senhor falou, a gente já começou as análises com categorias prévias e uma acabou emergindo, a questão híbrida que o senhor colocou. Então, em tese, nós seguimos alguns preceitos dessa análise de conteúdo, mas a questão a gente não sabe se realmente é análise de conteúdo que a gente está fazendo. Como que vocês... Primeiro, vocês usaram essas categorias que você falou a partir de um autor que já tinha escrito sobre essas categorias, que fez análise de teses, né? Isso. Tá, então, antes de ler os artigos, vocês já tinham essas categorias baseadas nesse autor, tá certo? Basicamente isso. Tá, e vocês citam no trabalho da disciplina esse autor que vocês estão usando as categorias dele. Provavelmente vamos. Porque a gente ainda não começou a fazer a parte escrita mesmo do artigo, estamos falando nessa parte de análise. Não, tá. Não, então vai ter que. Então, a minha sugestão é essa, que vocês escrevam mesmo. Ó. Deixa bem claro. As categorias, a priori, são essas. Por que são essas? Porque nós nos baseamos no fulano de tal, que já fez uma pesquisa semelhante de teses e dissertações, só que foi de teses e dissertações, e ele usou essas categorias. Mas a gente... Como é que é? Que a Clara escreveu aqui, mas a gente só escolheu as categorias depois de já ter selecionado os artigos. Não seria a posteriori? Foi? Vocês escolheram as categorias depois de selecionados os artigos? Sim. De selecionados, né? Não, a gente leu o resumo, né, dos artigos e a gente foi selecionando. Tinha a ver com o ensino de biologia ou não? Aí, selecionado e descartado. Dos selecionados, a gente começou a fazer a categorização e a gente categorizou, né, no ensino de ciências, o que tinha. Aí, depois, a gente viu que batia com esse artigo algumas coisas e como a gente estava com dificuldade, já tinha essas categorias que ele já tinha feito, a gente falou, vamos fazer iguais as dele e colocar o nome dele no trabalho, que a gente fez com base no dele. Só que daí, nesse caso, seria posteriori, né? Não, então, foi, mas coincidiu com categorias que já pré-existiam, né? Não fez diferença, vamos dizer assim, né? Para todos os efeitos, né? Vamos dizer que vocês não tivessem feito assim. Vamos dizer que vocês já conheciam o artigo dessa pessoa, né, essas categorias, antes de levantar os artigos. Ia ficar igual, né? Ia. Ia ficar igual, porque... O que iria mudar seria o nome das categorias, mas
tipo, a questão central da categoria, por exemplo, lá ele utiliza a categoria, se eu não me engano, é de... Ai, agora falhou a memória. Formação de professor. Daí a gente, possivelmente, a gente que iria criar uma categoria, mas eu acho que o nome em si não seria o mesmo, mas a categoria, o sentido da categoria seria. Sei, tipo formação docente. Isso, Isso. essas terminologias. Porque quando a gente começou a fazer essa análise prévia, cada um foi criando as categorias para depois a gente se reuniu para ir debater. Aí as terminologias. Aí quando a gente viu o artigo dele, a gente percebeu que, de maneira geral, as categorias deles se assemelhavam às nossas, só mudavam as terminologias que a gente criou. E as terminologias dele eram melhores, daí a gente pegou dele. Certo. Então, vocês viram que interessante? Vocês viram que interessante que é a análise de conteúdo categorial, né? Isso. É muito interessante, porque bate muitas coisas são... quando você começa a categorizar, como a Bardan fala, né? Quando você começa a fragmentar o texto e tal, por isso que ela usa essas palavras assim, que são meia questionadas na nossa área, né? De indutir, dedução lógica, né? Isso já causa uma certa indução, né? Mas é nesse sentido que ela quer dizer, né? Porque quando você começa a fragmentar os textos e o objetivo de um pesquisador é o mesmo que o outro, acaba ficando muito semelhante mesmo as categorias, né? Porque o objetivo desse autor é fazer igual vocês querem fazer. Sim. Né? Por isso que não é importante, assim, não é... Quer dizer, é importante, mas não é mais importante a terminologia. O mais importante é o significado. Então, vocês podem usar a terminologia de vocês ou a dele, mas a categoria em si é aquela mesma. É a mesma coisa, né? Eu sugiro que vocês usem não tem problema nenhum. Mesmo que vocês tenham, na prática, né, lido os artigos e tenham criado as categorias e depois descobriu que elas já existiam, não tem problema. Pode dizer, aliás, se vocês quiserem escrever isso no trabalho, também é possível. Também não tem problema nenhum. Vocês podem escrever isso. Iniciamos a leitura dos artigos, criamos as seguintes categorias, né, a posteriori, em determinado momento, encontramos no levantamento um artigo que já apresentava as seguintes categorias. Notamos a similaridade dessas categorias e, portanto, decidiu-se em grupo que usaríamos as categorias já pré-estabelecidas por fulano de tal, em conformidade com as categorias que nós encontramos. E explica. Não tem problema. Se a gente explicar tudo, aí ninguém vai poder questionar. E também o cara já publicou, já é um artigo público, teoricamente, pelo fato de passar por todo aquele processo de aceitação perante a revista, por exemplo, significa que está validado, né, entre aspas. Exato. Esse é um aspecto importante. É isso mesmo, a validação, né? A validação. Quer ver? Vamos fazer esse exercício aqui para a gente treinar? Bora. Bora. Ó. Deixa eu... Aqui, ó. Não dá para ler isso aqui, não. Tá muito pequenininho, né? Eu não enxergo nada. Tá muito pequenininho. Como é que eu faço para ampliar isso? Peraí. Eu tô sem o mouse. Consegue, professor? Então, tô sem mouse. Ah. O que eu faço? É Ctrl+, será? Não.
Não, não deu. Às Só vezes, tá. Ctrl e os dois dedos no touchpad para cima. Ctrl e os dois dedos para cima. Oh, é isso aí. Deu Oh, certo. aprendi mais uma hoje. O Ctrl e os dois dedos no. Legal. Vê se dá para. Tá ruim? Acho que dá para ler. Agora dá. Opa. Aqui tem P1 e P2 aqui, ó. Não é prova, não, tá? É P, é codificação. É o P de professor. Então é professor 1, professor 2. Então, deixa eu explicar esse exercício aqui, ó. Isso que vocês estão vendo, P1, P2, são trechos trechos de um texto que os professores tiveram que escrever. Então, quem são esses professores? Eles fizeram um curso de astronomia e depois esses professores precisaram dar uma aula de astronomia na escola deles. E depois dessa aula de astronomia que eles deram, eles tiveram que escrever um relato dessa aula, tá bom? Um relato reflexivo. Então, eles estão refletindo sobre o trabalho deles com astronomia. Era só isso que a gente pedia para eles escreverem, tá? Bom, agora é o seguinte, vocês vão ter que analisar esse texto, usando análise de conteúdo, visando encontrar unidades de registro, os índices, né, e os indicadores. Tá? Os índices são frases. Eu não expliquei o que eram os índices. Eu pulei essa parte. Por quê? Acho que eu esqueci. Mas, será que eu não pus no slide? Bom, mas eu explico agora, não tem problema. Índices. Então, os índices são frases bem curtas que vão dar origem depois aos indicadores, tá? É como se você tivesse já colocando, agrupando as unidades de registro. Por isso tem uma coluna direita aqui vazia de índices. Tá? Deixa eu explicar melhor. Olha para a pergunta, para a questão de pesquisa, lá em cima. Acharam? Sim. Sim. Quais indicadores contribuem para uma formação de professores em astronomia que resulte em uma mudança da sua prática profissional? Então, vamos entender bem, tem que entender bem a pergunta de pesquisa, né? Senão a gente não acha a resposta certa. O que a gente quer descobrir aqui? Indicadores, ou seja, categorias, né? Categorias que ajudam, coisas, né? Coisas que ajudam o professor a mudar a sua prática com relação à astronomia. Então, vamos dizer que esses professores, antes do curso, não ensinavam astronomia. Mas, ou se ensinava um pouquinho, sei lá, e depois eles ensinaram. Mas a pergunta em palavras simples, né? É que a pergunta de pesquisa de uma tese ou dissertação, a gente tem que escrever bem bonito, né? Então fica aí, ó. Quais indicadores contribuem para uma formação de professores em astronomia que resulte em uma mudança da sua prática profissional? Trocando em miúdos, o que eu quero saber é assim: que coisas ajudam o professor a mudar a sua aula? É isso, né? Que coisas que ajudam o professor a mudar a sua aula para ensinar astronomia? Que coisas ajudam o professor a mudar a sua aula para ensinar astronomia do jeito certo, né? Ok? Ok. Então, vocês vão
ler essas palavras, esses parágrafos dos professores e encontrar, riscar, né, grifar unidades de registro ou palavras, né, palavras ou frases assim curtas que mostram para você as coisas que fizeram ele mudar, pensar na astronomia, mudar para ensinar astronomia na aula. Beleza, vamos lá. Tá? Tá? Lembra, essa é a primeira fase, né? Riscar as unidades de registro. Bom, aí depois de tudo riscadinho, identificadas as unidades de registro, aí vocês vão na segunda coluna, são os índices. Você já vai como que agrupando essas unidades de registro. Ó, unidade de registro é tal coisa que ajudou o professor. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ó a primeira frase que a professora fala. O que que é? Sempre gostei muito de astronomia. Vocês viram? Uhum. Então, a unidade de registro nessa frase seria gostei. Então, gostei é uma. O que que isso indica? Que gostar da astronomia já é um indicador para ele. Para mudar a prática. Exatamente. Entendeu? Então, gostei. Pode ser que a outra professora usa sou apaixonada por astronomia. Então, apaixonada é outra unidade de registro. Mas as duas fazem parte do mesmo índice ou indicador depois. Entenderam? Vamos supor que aqui tivesse escrito apaixonada por astronomia, né? Aí você vai pôr no índice aqui, ó. Aqui, ó. Sei lá, afinidade com astronomia. Então, índice, afinidade por astronomia. Aqui também embaixo, quando ela falou apaixonada por astronomia, afinidade por astronomia. Isso é um índice, ok? Aí depois que você terminar toda a análise, você vai ver que vai ter vários índices. E esses índices vão formar os indicadores. Por exemplo, os índices afinidade por astronomia vai te dar qual indicador? Isso que o Sidomar acabou de falar. Como eu escreveria esse indicador? Ter afinidade pela astronomia possibilita ou facilita a mudança da prática deste professor. É uma das respostas da minha questão de pesquisa. Entenderam mais ou menos? Sim, entendi. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Primeira fase, primeira etapa, faz as unidades de registro, risca tudo. Segunda etapa, escreve, classifica essas unidades de registro nos índices. E, depois dos índices prontos, vocês escrevam frases dos indicadores. Tá bom? Certo, bora. A primeira coluna, COD, aí dessa tabelinha, COD, é justamente o código dos índices, porque se você quiser, isso é opcional nessa análise, né, nesse caso, nesse exercício, se você quiser codificar os seus índices, você codifica para depois facilitar a contagem, né, numa análise, porque aí só tem, o que que tem? Aí só tem um A4 de análise, né, um P1, P2, um trechinho, mas eu tive que fazer isso para a entrevista inteira, ou para o texto de 10 professores diferentes. Então, eu precisei codificar para facilitar a minha análise, né? Tá bom? Eu faço uma nova reunião daqui uma meia hora, para a gente comparar as... A ideia é cada um fazer um diferente?
Isso, a ideia é fazer individual para Ah, tá. justamente depois a gente comparar as diferenças. O senhor não consegue colocar o texto em um. Eu vou dar o. Alguma coisa? Verdade. Eu vou dar o link para Porque pra vocês. gente riscar vai ser meio difícil. Vai mesmo. Copiar endereço do link. Ó, eu vou pôr aqui no. Parar a apresentação. Eu vou pôr aqui no. Eu vou colocar aqui no. Ai, como é que chama esse cantinho aqui? O chat? Certo. Isso. O link para essa apresentação aí. Tá bom? Então, a hora que você clicar nesse link, essa apresentação que eu fiz, vocês vão ver também. Vocês vão ver e vai clicando no próximo, no próximo, no próximo, até chegar no último, que é o exercício. Olha lá. Vê se entra primeiro, antes de eu desligar a reunião. Hã? Sim, foi. Entrou? Como que dá o zoom? Não, é só apertar a setinha para ir para o próximo, igual o PowerPoint. Não, sim, mas quando chegar lá na atividade, como é que faz pra aumentar? Pela bolinha do mouse foi. Agora outro jeito, não sei. É. Ou você pode ver no botão direito do mouse, porque isso é um PDF. Consegui aqui. Você pode baixar em forma de PDF, talvez. Deixa eu ver. Consegui aqui. É? Beleza. Vocês acham que meia hora tira a unidade de registro, índice, indicador? Sim, acho que sim. Então tá bom. Então, ó, são o que agora? 4h10. Então, 4h40 eu chamo vocês de novo com outro link de reunião diferente, tá bom? Ok. Tá bom. Beleza, então. Aí a gente compara as respostas. Vamos ver o que vai dar. Vamos Pode ver. finalizar a gravação, professor? Como? Pode finalizar a gravação? Sim, tá gravando. Eu tinha até esquecido. Isso. Pode finalizar a gravação. Aí.